A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste sábado eu quero orar em prol de todas as nossas famílias no Brasil e fora do Brasil. É pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por todas as minhas ignorâncias, e possa orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus. Pedir a Deus todos os dias, glória a Deus, aleluia, o milagre, a bênção, o perdão, a misericórdia de um Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, amados, que oramos e clamamos sem cessar. Estar em constante oração e clamor com Deus vivo de Israel, Senhor dos exércitos, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nós cremos, buscamos em Jesus o milagre, porque diz a palavra de Deus que tudo aquilo que nós pedirmos ao Deus de Israel, em nome do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, Deus ouvirá do céu. Por isso que oramos, clamamos e pedimos a Deus. Oramos sem cessar todos os dias, buscamos a presença de Deus, o milagre de Deus, a bênção de Deus. Repreendemos todas as obras do diabo em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreendemos todo espírito de contenda, de rebeldia, que todo espírito do inferno venha a ser repreendido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sai das famílias. Sai doença, sai enfermidade, sai miséria, sai tranqueira, que todas as obras do inferno que venham ser quebradas, destruídas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós oramos, clamamos e pedimos a Deus todos os dias. Orai sem cessar. Isto quer dizer, amados irmãos, estar em constante oração, clamor ao Deus, adorando a este Deus em espírito e verdade, porque estes são os verdadeiros adoradores que Deus procura. Aqueles que vão adorar a Deus em espírito e verdade, não através de ídolos, imagens, esculturas, amuletos, entidades, mas adorar a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito e verdade. Devemos adorar a Deus, buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Muitas pessoas estão perdendo o tempo, perdendo a oportunidade de buscarem a Deus, e quando muitos talvez quiserem buscar, não o acharão mais. Isto é a Bíblia quem diz, que não devemos perder tempo, devemos, glória a Deus, aleluia, buscar ao nosso Deus, buscar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, como a Bíblia nos ensina, a orar sem cessar, estar em constante oração e clamor ao Deus. Oramos, clamamos, pedimos, oramos uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Oramos sim, glória a Deus, aleluia, pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, pela paz nas famílias e nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Por que, amados? Porque vivemos tempos de tribulações, tempo de contendas, divisões, onde muitas denominações religiosas estão rejeitando os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para abraçar os seus próprios ensinamentos, as suas próprias doutrinas.
Quantas e quantas denominações religiosas não querem mais saber dos ensinamentos de Jesus Cristo, mas querem se aprofundar cada vez mais nos seus próprios ensinamentos. Quantos trocando a nova aliança do Senhor Jesus Cristo por outra aliança. Muitos fazendo aliança no ocultismo, muitos fazendo aliança na idolatria, muitos fazendo aliança na superstição através de amuletos, e quantas práticas que vieram das trevas, práticas que vieram do ocultismo, do satanismo, da bruxaria, e foram introduzidas em várias denominações religiosas, práticas como círculo, correntes, sessões, descarregos, fogueiras, corpo fechado, práticas do ocultismo, práticas que nasceram nas trevas. E a Bíblia é clara em dizer que a luz não tem nada a ver com as trevas. A luz não pode ter comunhão com as trevas. Amados, a Bíblia ensina a buscarmos as armaduras de Deus. Isto é bíblico. Mas muito infelizmente, em vez de buscar as armaduras de Deus, buscam as armaduras, as armas do inimigo, e vão lá no ocultismo, lá na superstição, lá na idolatria, para trazer práticas para suas denominações religiosas. Quantas práticas que nasceram nas trevas e foram introduzidas nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós vemos muitas denominações religiosas citadas, cristãs e evangélicas. Mas se olharmos para os seus ensinamentos, práticas, estratégias, nós vamos ver, infelizmente, muitas práticas e estratégias que nasceram nas trevas. Nós vamos ver muitos rejeitando o Senhor Jesus Cristo, onde muitos tratam Jesus como um Deus menor, como um Deus insignificante, como um Deus insuficiente. Por quê? Porque precisam ir lá na antiga aliança e trazer observâncias de dias, alimentos, roupas, pagamentos, costumes, e introduzir dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo que a nova aliança foi feita na cruz do Calvário. Rejeitam a nova aliança do Senhor Jesus Cristo e vão lá na antiga aliança e trazem observâncias, costumes, leis e as tais chamadas doutrinas para suas denominações religiosas. Amados, nós vemos estes mesmos religiosos, destas placas religiosas, dizendo que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador, lema de muitas denominações religiosas. Mas eles precisam observar dias, guardar dias para serem salvos. É preciso ali ter costumes de roupas. Se você não usar tal roupa, você é um mundano. Se você comer tais alimentos, você é um impuro. Se você não pagar isto para Deus, você é um ladrão. E aí começam a colocar várias situações para que as pessoas possam ser salvas, não crendo em Atos 4:12 como suficiente. Não estou dizendo que estas denominações religiosas não creem em Deus, ou não creem em Jesus, ou não creem no Jesus, mas não como um Deus suficiente, mas sim como um Deus menor e insuficiente. Falam que Jesus é o único Senhor e Mestre, mas buscam para si muitos mestres,
muitos ensinamentos, muitas práticas e estratégias, e não interessa onde vão. É assim que nós vemos hoje, nos dias de hoje, amados. Não interessa da onde é a prática. Se está dando certo, tá bom. O pragmatismo, a ideia de resultado. A ideia, se está dando certo, não interessa a origem, não interessa da onde vem. Por isso que nós vemos a prática do circo introduzida em várias denominações religiosas, uma prática muito cultuada na feitiçaria, na bruxaria, no satanismo, e zero praticada na igreja primitiva do Senhor Jesus Cristo, aonde os apóstolos se reuniam para fazer círculo, para fazer corrente, para fazer sessão, para fazer descarrego, aonde nós encontramos estas referências no ocultismo, na feitiçaria, na bruxaria, na idolatria. E se você falar para estas pessoas, eles vão chamar você de endemoniado, desigrejado, revoltado, rebelde, que não aceita ser liderado. É a primeira coisa, amados, que o diabo vai falar. Quando você querer chegar para o inimigo e dizer: aonde está escrito isso na Bíblia? Ah, você não está aceitando porque você é um desigrejado, porque você é um desviado. Desviado é o diabo. O diabo é o desviado. E aí estas igrejas, estas seitas religiosas chamam aqueles que não aceitam as suas doutrinas de desviado. Ah, você é um desviado, um endemoniado. Desigrejado. Não é assim, amados. É preciso falar a verdade. Muitos têm medo de falar a verdade. A verdade, ela pode doer, ela pode machucar, mas ela vai curar, libertar. Como diz o próprio Senhor Jesus Cristo em João 8:32, a verdade vos libertará. Mas qual verdade? Será a verdade religiosa? Será a verdade plaquista? Será a verdade emocional? Ou será a verdade do Senhor Jesus Cristo? Não é a minha verdade que importa. É a verdade do Senhor Jesus Cristo, onde diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João 14:6, isto é verdade. João 8:31, 32, se vós permanecerdes na minha palavra e nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Esta é a verdade dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E o Pai me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Esta é a verdade. Mateus 28:18. Hoje, muitos querem ouvir as verdades das placas religiosas, e cada placa religiosa, cada denominação religiosa tem a sua verdade. O que pode ser verdade numa, pode ser mentira na outra. O que pode ser permitido numa, pode ser não permitido na outra.
O que pode ser certo numa, pode ser certa na outra, porque aqui nós vemos as verdades das denominações religiosas, e cada uma tem a sua verdade, mas eu falo sobre a verdade do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus tem a sua verdade, caminho, verdade e vida. As pessoas têm uma decisão e uma escolha de vida: ou ficar com a verdade da religião, ou ficar com a verdade do Senhor Jesus Cristo. Pela Bíblia, pelo Novo Testamento, nós vemos o quebrar de correntes, e hoje nós vemos o fazer correntes. Nós vemos hoje várias situações contrárias aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas, o bem não tem nada a ver com o mal, Cristo não tem nada a ver com o diabo. E hoje nós vemos as mesmas denominações religiosas que se dizem de Deus, que se dizem de Cristo, com práticas das trevas nas suas congregações. Trabalhos, estratégias, doutrinas que vieram do ocultismo e foram introduzidas dentro das suas denominações religiosas. Falam, mas não fazem. Dizem, mas não creem. Dizem que Jesus é o único Senhor, mas buscam para si muitos senhores e mestres. Pregam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas negam esta verdade. Assim nós vemos muitas denominações religiosas fazendo práticas das trevas, querendo converter o diabo, querendo converter as práticas do diabo para introduzir nas suas denominações religiosas. Amados, esta palavra pode ser forte para muitos. Não citei nome de denominações religiosas, não citei nome de líderes religiosos, mas os irmãos que têm a presença do Espírito Santo vão entender qual nome de denominações e líderes religiosos que praticam estas coisas. Que cada um venha buscar em Deus, que cada um venha se aprofundar nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que Deus tenha misericórdia de nós. Todos nós devemos pedir misericórdia a Deus todos os dias, orai sem cessar. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha nos guardar debaixo da sua proteção e dos seus livramentos. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, sentimental, material. Que Deus venha quebrar todas as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, clamamos e pedimos a Deus. Que Deus venha nos abençoar e nos guardar de todo mal. Que Deus venha curar os enfermos, libertar os cativos, sarar os feridos. Que Deus venha prosperar. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem, ousadia e livramentos de todas as retaliações do diabo. Que Deus venha nos proteger e nos livrar de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó misericórdia e perdão neste sábado. Pai, abençoa as famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil.
E venha, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, levar as pessoas ao entendimento que só existe um bom pastor, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, um só Salvador, como dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Um só caminho, verdade e vida, João 14, 16. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, 8. Que as pessoas venham crer mais na Bíblia, no Novo Testamento, na aliança do Senhor Jesus Cristo. E venham entender que Jesus é um Deus todo-poderoso, como diz em Mateus 28, 18. Então não adianta querer dizer que Jesus é um Deus fraco, é um Deus menor ou insuficiente. Ele é um Deus todo-poderoso. Como ele diz, o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Não precisamos das armaduras de Satanás para a nossa vida. Precisamos das armaduras de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor neste sábado. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus venha nos guardar e nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,